Rádio Marginal, a rádio sem filtro. E tem uns trabalhos Você bem nem vai, bacanas, senão eu nem vou. Não, gente, senão eu nem vou. É foda. É sério. Deve ser A gente o professor, nem vai. o professor, papo reto. O cara é... Porra, tem que ter mesmo o corpo todo de aço, né? Nem só o coração, não. Tem, você tem. E a escola, ela sempre, né? Ela sempre teve um lado acolhedor, né? Ali, como você disse, né, há pessoas de todas as formas. E a escola, ela tem os professores mais acolhedores, né? Isso é bacana a gente ver, né? Eu vejo, tem professor muito mais acolhedor do que eu. E então, assim, o aluno, a escola acaba a gente tendo essa sensibilização mais humanizada, né? Embora tenha esse processo louco aí de cooptar aluno, esse processo de silenciamento de um e de outro, a gente tem ali os seres humanos que a gente olha com todo carinho, como eu coloquei para o João Vitor. Eu tive um trabalho muito bacana de alunos a gente tem um olhar especial para os alunos que frequentaram aulas na pandemia, ou melhor, se comunicaram com a gente, né? São 2 anos que é uma lacuna enorme. Então você percebe assim, esses são mais silenciosos, são mais ainda. Né? E vocês que estão, e você como professor e outros professores que estão em contato direto com os alunos, vocês conseguem também ver ali a mudança que vocês também, a atuação de forma direta que está sendo feita, porque na vida deles, porque se sair 2 ali no meio dessa tragédia toda que a gente está vivendo, foi trabalho direto seu, não porque você seguiu a apostila de NEM, porque você seguiu porque se seguir isso a gente não vai salvar ninguém. Não vai tirar nem 1 e nem 2. Exatamente. Nem 1 e nem 2. Foi porque você, tá ligado? Fez seu trabalho de professora que você acredita como educador, entende? E eu acho que é isso, entende? Eu acho que tem essas questões. Eu, como aluno, eu não sei, eu sempre fui muito revoltado desde novo, E aí eu nunca aceitei mesmo, esse enquadramento escolar, eu achava aquilo muito ruim, e tipo assim, minhas notas sem estudar nada, não estudava, não fazia dever de casa, não copiava dever no caderno, era ocorrência, minha mãe sendo chamada o tempo todo na escola, chegava atrasado, só atrasado, teve um ano que eu tive que ir até o final, não tinha mais ninguém indo, eu já tinha passado, porque senão eu ia repetir por falta, de tanto que eu faltava, pulava a escola, fugia, fazia de tudo, só não estudava e minhas notas... Porque aquilo ali pra mim era tão tedioso, Eliane. Era tão, eu olhava aquilo e falava, mano, isso daqui é possível, cara. Então, você vê que, assim, não é a escola que forma, né? A escola, ela... Isso que o João Vitor relata dele, dentro da instituição de ensino, a gente, que eu também, né, professora, a gente consegue enxergar dentro da instituição o que está errado e o que não está, quando a gente tem um mínimo de consciência, né, da realidade da educação e esse processo todo de se manipular e se cooptar todas as instituições. Então, o que acontece, do meu ponto de vista? A gente tem que fazer um papel de subverter, entendeu? E dentro de uma sala de aula você sabe quem são os alunos com capacidade de vir a ser essas pessoas que vão transformar, que vão mudar. Porque esse processo sendo construído dentro da escola é muito difícil. Porque, por exemplo, o trabalhador hoje não está conseguindo se organizar enquanto sindicato. R$1.000? Professor de Estado ainda rola alguma coisa, né? Deles lutarem com... Ainda tem uns. Acho que rolava. Não, mas eu acho que tem uns 2, 3. Da mesma forma que o professor está se organizando para lutar enquanto militante em sindicatos, por direitos, por salários, eu acho que o professor tinha que estar altamente engajado nessa luta contra o novo ensino médio, por exemplo. Então, dentro da escola, a gente
tem condição de ver quem tem essa condição de subverter essa ordem, entendeu? E construir pequenos agentes ali, dentro desse processo. Então, quando eu, ano passado, falei lá na terça do rap, ocupem as escolas, esse verbo que eu usei de ocupar, foi ocupar mesmo, entendeu? Levem as suas ideias para lá. E hoje, quando eu dou aula à noite, né, eu tenho uma turma no noturno, 5 alunos, uma turma de ensino médio com menos alunos do que professores numa escola regular. Quando a gente fala ocupa, quando a gente fala vamos pensar sobre isso, eu acredito assim que o mínimo, como o João Vitor diz, faz um pouco de diferença, né? Se você conseguir formar um ou outro lá. Mas, no geral, eu não tenho muita... Eu tenho expectativa de mudança, de posicionamento do professor. O seu posicionamento é a mudança. Isso, entende? Você está posicionado dessa forma, já é a mudança. Você é a mudança, porque se você olhar o que está ao seu redor, não é o que está acontecendo. Entende? Então você já está fazendo. Você é o sintoma. Você é o sintoma da mudança, entende? Acho que esse é o primeiro ponto. E a gente não pode esquecer o quanto, por mais pequeno que pareça significativo, a gente tem muita gente não fazendo nada. Entende? Então você já é o sintoma já. Esse já é o por esse ponto de vista, sim. E assim, eu sei, sabe, que a gente fala e a gente debate, a gente se frustra, né? Há uma certa frustração, mas ao mesmo tempo a gente coloca lá uma interrogação na cabecinha das equipes pedagógicas, porque quando o resultado não vem, eu acho que as perguntas que eu coloco e alguns professores colocam e alguns alunos colocam, elas começam, né? Mas que resultado é esse? O resultado? É isso que eu quero saber. Por exemplo, deixa eu te colocar o resultado. Quando você, por exemplo, ano passado a gente promoveu lá uma oficina de escrita, não teve escrita, né? Os alunos não desenvolvem 5 linhas. Então você percebe assim, né? Como que alguém de uma equipe pedagógica acha que o trabalho está bacana, vale 8, 9 lá a nota final, e o aluno não produz um texto de 5 linhas. Então, eu acho que quando o aluno não produz, aí as equipes pensam, tem alguma coisa errada aí, que alguns professores estão falando. Não, professor, né? Porra, caramba. Entendeu? É frustrante, mas assim, a gente ficar ali o tempo todo, como eu fico, como alguns professores ficam, né? Bem mais articulando de um modo diferente. Uma outra forma. Mas articulam e cobram das equipes. Cada um no seu cantinho ali, eu percebo que há uma cobrança. Olha, a gente vai ficar repetindo esses projetos aí sem sentido até que dia, né? Obviamente que eu já estou um pouco além da minha paciência, então eu já estou... 25 anos. 25 anos, eu já estou perguntando na sala dos professores, olha só, até que dia que a gente vai dar esse negócio sem sentido aqui? Só que quando a gente fala isso, a gente também desestabiliza os nossos colegas que pensam, poxa, Helene, você está desmerecendo o nosso trabalho. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho certeza que quando você pega uma terceira série do ensino médio que não produz um texto simples, esse mesmo colega que se sentiu afrontado, ele pensa, opa, alguma coisa que foi dito aqui na sala dos professores que causou um certo constrangimento, é verdade, né? Olha lá, o Roberto está falando. A pergunta que não quer calar, porque esse NEM ainda não foi revogado por esse governo. O que acontece? Rolou uma negociata onde que o governo do PT preferiu ficar com a saúde e botar a galera da saúde e a educação. Esse governo de negociação, o Pedro costuma falar o Lula do Velho Testamento e o Lulinha. O Lulinha que paz e amor. O paz e amor, entendeu? E aí o que aconteceu? Os caras da extrema-direita botaram o Nicolas lá e estão, dentro disso, se articulando tudo dentro de
de cooptar a educação pública. Desde lá do governo Temer esse projeto não é de agora. Esse projeto ele está vindo lá do Temer no golpe da Dilma, quando o Temer entrou e eles estão se perpetuando em desmanchar a educação pública toda. Só que nessa parte agora, a gente tem grandes empresários que estão por trás desse desmanche agora da educação, igual o Paulo Lema da Ambev, a bandeira do iFood, tem esse secretário Renato Feder que está na multilaser lá da Secretaria de São Paulo. Então você vê que são só pessoas que têm empreendimentos que estão apoiando esse novo NEM. E aí é por causa disso que ele não foi revogado. Pois é, mas os professores não têm consciência de que há um financiamento da educação pública aí, não, né? No final do ano passado, ou esse ano, não me lembro, tem um projeto aí do governo do estado que custou milhões aos cofres do estado, que são aqueles... Olha lá, ele falou assim, as famosas PPPS. Então, aí eu acho que foram 67 milhões, né, de livros de um projeto lá de reforço escolar, não teve professor, tá, gente? Foi distribuído um kit maravilhoso, superfaturado, mas maravilhoso, né? E foi dado aos alunos e eu estava na entrega, aí tira foto, manda para a SEDUC, né? Aí os alunos perguntaram, o que a gente faz com esses livros? Aí eu falei, então, ele faz parte de um projeto. Vamos ver o que a gente pode fazer, né? Títulos maravilhosos. Uma caixinha na mão de cada aluno, tchau, vai para casa, tira foto, o projeto não está acontecendo, porque não tem professores. O projeto é só para português e matemática, tá, gente? Assim, como eu disse para um professor lá da escola o professor de educação física, hoje basta ler e contar. Ler pouco, contar menos ainda, né? Porque é só português e matemática o tempo todo. Então, assim, professor habilitado nas diversas disciplinas não puderam fazer parte do projeto. Há uma carência enorme de professores de matemática e língua portuguesa. Então, o projeto foi aquela caixinha maravilhosa para casa e não houve ampliação de horário como o governo tinha que cumprir, né? Já para começar a ampliar o horário. Então, eu nem sei se o nome é reforço escolar, mas eu acho que é isso. Então, assim, aí isso acontece e fica todo mundo, não vamos falar de educação não, né? Não pode falar do CEP, não pode falar de nenhum movimento de parar, de nada. Um professor propôs lá que a gente não cumprisse o lançamento de notas, que é o que gera aí resultados para o governo do estado. Nem para debate vai. E a gente teve grandes nomes aí no Brasil, principalmente Paulo Freire, a nossa aqui, tipo assim, é o que eu falei aqui no começo, os caras devem estar se debatendo. Os caras estão quase voltando à vida, não tá? Eu que sou eles vão apenas... voltar, eles estão aguentando não. Ele fala, não é possível. Tem que voltar. Eles vão voltar, Paulo Freire, Darcy Ribeiro, Brizolão, os caras não estão aguentando não. Falei, calma aí, cara. Tá, porque, tipo assim, a gente tá chegando num ponto agora, tipo assim, já esteve ruim, mas eu nunca vi isso. Tá ligado? Eu nunca vi isso, entendeu? Eu fui numa palestra com Gaudêncio Frigoto há muitos anos atrás. João Vitor não devia ser nem nascido, Iris devia, não sei, né? Eu e Eliane já éramos nascidas. Então eu fui numa palestra com Gaudêncio Frigoto que ele contou lá no Royal todas as escolas estaduais e municipais de Barra do Piraí. Lotado o Royal. E aí ele contou aí a história de um banquinho, né? Que num determinado quartel foi pintado uma parede e um dos recrutas lá deixou um banquinho no lugar e deixou o banquinho onde ele pintou aquela parede. E por anos e anos, aquele banquinho ficou ali. Até que, passado, 20 anos, entrou lá um recruta e falou, mas por que esse banquinho está aqui? Aí foram ver a história, né? Ninguém nunca tirou, ninguém nunca viu, ninguém nunca se... Porque era todo mundo cumprindo regras, sabe? Quando o Gaudêncio Frigoto... O banquinho, é isso? Oi? Ninguém nunca foi capaz de enxergar o banquinho. De enxergar e de questionar. Por que ele está aqui no meio do caminho? Há anos. Ele ficava ali. E aí, quando o Gaudêncio Frigoto contou isso, há 20 e poucos anos atrás, né?
eu pensei, e ele falou, cuidado para que a escola não se torne isso. Cuidado para que esse banquinho não esteja lá e vocês não o percebam, né? Então, o que o Gaudêncio Frigoto falou no Royal de Barra do Piraí, quando se investia em educação, quando o Brizola ainda estava aí, que eu sou do primeiro projeto do governo do Brizola e do Darcy, né? Eles ainda estavam por aqui, a gente falava, sabotado. Né? Essa escola está aí. Sabotado, não, e sabotado. As escolas estão, mas o projeto foi sabotado. O projeto não aconteceu. Foi sabotado. E hoje, quando esse banquinho, para mim é o NEM, tá? Ele tá lá, ninguém mexe. Não, alguém colocou aí, ele tem que ficar aí. E essa falta de atitude, né, dentro da escola, eu fico voltando lá no Gaudêncio Frigoto, porque nós éramos realmente profissionais de educação. A gente ia para a escola e a gente tinha projeto, e eu me lembro de que a gente não tinha essa correria para fazer Enem, não tinha correria para a universidade particular, não tinha correria para a SISU, mas a gente tinha formação. A gente buscava formação, né, junto com os alunos e nós mesmos, e hoje não tem formação nenhuma. Até porque a troca ela acontece naturalmente, né? A troca a gente vai ensinando e aprendendo, né? Você tem que ver uma molequinha de 2 anos, pergunta a Eliane. Mulher que, porra, tralha, fala tudo aqui, senta aqui, vai falar com você, ele vai subir em cima dessa mesa, ele conversa e entende? Outra coisa. A gente teve foi no zoológico, não foi? No zoológico. A criança da mesma idade, o cara veio perguntar pra Eliane, não estava perto não, onde chegou. Ele falou, porra, quantos anos tem a criança? Ele falou, porra, 2. Aí o cara falou, pô, mas o meu tem 2. Criança no colo. Pois é, a gente que tem que formar, né? Aí a Eliane não falou não. Aí ele depois quando falou comigo, falou, pô, tem que ver, se ele vê como é que você trata o moleque, como é que você fala com ele, aí ele vai entender porque que o moleque é assim, entende? Porque é isso. Não é que meu filho, não é isso. É que você precisa capacitar, você precisa desenvolver, você precisa, entende? Exatamente. Você precisa dar o incentivo. Não tem essa de que um é dotado e o outro não. Isso não existe. Isso vai do como você teve o acesso, de como você foi desenvolvido, de qual foi as coisas que te deram para você desenvolver. E aí, a partir disso, você vai ver qual é a sua aptidão. Exatamente. A Iris sabe aqui, né? Eu conheço a Iris através da minha filha, que são mães atípicas, Eda e Joaquim, né? E eu faço fisioterapia, eu sou vó atípica do Joaquim, 6 anos. Então, assim, eu faço fisioterapia com a fisioterapeuta que foi fisioterapeuta dele na pandemia. E aí a Fabi sempre fala para mim, Eliane, o Joaquim, a diferença dele para algumas crianças, né, é a questão de como você faz com teu filho. Estimular. Estímulo. Né? É só isso. A Iris é estímulo. Porque às vezes, quando o Joaquim tem algumas respostas que ele dá, e aí a Fabi, que é a fisioterapeuta, falou, outras crianças não dão. E não é porque o Joaquim é mais ou menos inteligente, é porque exatamente. A Teodora, né, minha filha, que hoje é mediadora numa escola em Amparo, ela dá ela estimula, né, assim como a Iris, que está aqui, né, ela procura. Então, assim, o Joaquim, ele tem respostas, e a Fabi fica assim, quisera eu que as mães de crianças atípicas que eu atendo, como eu atendi o Joaquim, tivessem o mesmo entendimento que a Teodora tem, junto com o pai dele, junto com o irmão, que é o João, com a avó e com os amigos, né? mais dores, quisera eu que essas famílias tivessem a infraestrutura e condição necessária para prover o cuidado necessário para essas crianças. Tem isso aí. A gente fala de um lugar de muito privilégio. Você é uma avó típica, né? Eu sou. Quer dizer, a Teodora, ela tem uma rede, ela tem uma figura materna presente que participa, e a nossa construção fica bem mais leve, né? Com certeza. E dentro da escola, se há essa rede, né? Se há essa rede. Aquilo que a gente conversou naquela dia que eu tive lá,
na escola que você me convidou, foi exatamente aquilo que eu falei, sobre os pais dos alunos estarem envolvidos com os professores e os alunos num trio, formando um triângulo. Porque quem consome a escola pública são os filhos deles. Então, quem tem que estar do lado do professor brigando para que a escola pública é os pais dos alunos, entende? Então a gente precisa ter uma forma, uma outra data, eu não sei como que vai fazer, entende? Só que para essas pessoas, esses pais, estarem interligados na educação junto com os professores, entende? Que aí sim a gente vai começar a formar essa rede de apoio, porque não adianta o professor também, ficar tomando um montão de porrada, se fudendo, tá ligado? Pro pai do aluno falar que a culpa é do professor, pro pai do aluno, entende? Aí entendo. Quando eu vi algumas falas de aluno esse ano, eu não sei se a Iris viu, assim, há uma pontinha de respirar, dá para respirar um pouquinho. Quando você vê alunos avaliando o NEM. Agora, quando você não vê o professor avaliando, aí dá um certo desânimo, mas eu acho que a gente vai conseguir, assim, né, com pequenos, como você disse, e a Iris, para ir para o micro, né? Porque não, tem que ir para o micro. No macro. Não, a gente tem que sair, a gente tem que vir, começar a vir. Refazer o caminho. Exatamente. Né? E aí tratar com os alunos, começar igual você ali, tratar com os alunos, ver os pais que possam estar presentes, porque às vezes não vai ser todos e nem todos vão ter o entendimento igual a Iris falou. E tentar. Capacidade. Não, é um ciclo que vai sendo passado, né? Vai sendo se repetido. E aí você tentar começar a fazer essas pequenas interligações. Opa, esse pai aqui, essa mãe aqui. E aí você começa a montar Vou lembrar o Paulinho. É garrinchear, né? E aí você vai montando montando um pequeno cerco. Porque a partir de você montar esse pequeno grupo, você identificar esses alunos, identificar esses pais que conseguem estar presentes, aí você já vai tratar sobre o NEM e com os outros professores e com a escola de uma outra forma. Porque aí você já está chegando já com os alunos questionando e com alguns pais também em apoio. Aí eu acho que aí a gente começa, entende? Esquecer o Estado, exatamente. Esquecer o Estado, esquecer Nicolas Ferreira, porque se a gente ficar olhando, a gente vai se perder, entende? E trazer para cá, tipo assim, Eliane, o que eu consigo fazer para mim, pelo menos começar a tentar e gerar um incômodo aqui nessas pessoas e nesses meus outros colegas. Sabe que é o que eu tenho acreditado? Porque assim, enfrentamento. Ao longo desses anos a gente teve muito enfrentamento sozinho, dessas situações, mas sozinho hoje é fazer o que o meu parça, né, que é o Paulinho, é garrinchear mesmo. Aí ali, né, nos dribles, aqui ali. E aí não deixar de falar. Você que consegue, igual, tem uma galera igual a gente teve lá, a gente tentar botar outros projetos e começar a passar pessoas para também estar fazendo esses projetos dentro da escola em conjunto. Eu acho que com isso certeza, né, Eliane? Não foi isso que eu falei no ano passado? Acho que isso também é algo importante para estar trazendo essa construção e tá fazendo esse micro agora a partir dentro das escolas. E aí, só para a gente fechar, a gente teve nessa que rolou da Glenda do secundarista. E aí você vê altamente como é que está cooptado. A gente tinha na mesa sentado uns representantes públicos e a Glenda, com o movimento cultural, e uma aluna só e o resto tudo sentado. A aluna só abriu sobre o que era o evento secundarista, o que o evento ia tratar e tal, falou. A Glenda desceu a madeira. Deu 3 minutos de fala, cortaram o microfone da Glenda. Cortaram porque eles sabem o que ela está falando, né? Tá ligado? Eles querem silenciar mesmo. Silenciar. Geralmente eles cortam de três formas, né? Aí cortaram a fala dela, aí depois acabou a conferência. A conferência só foi
em cima da fala da Glenda. Ninguém tratou até o final. Ninguém tratou sobre educação. Bom, a gente ninguém... já sabe uma estratégia de como ocupar os espaços, né? E aí, quem foi eleita presidente, eles correram lá, presidiram o menino de ouro do Mário Esteves, que está como presidente da... Nessa história, você vê assim, as pessoas vão olhar para a Glenda e elas vão se identificar. Elas vão se reconhecer. Mas na hora do vamos ver que é de fazer diferença, elas não fazem. Eu estava teve uma espécie de conferência da pessoa de deficiência lá na cidade, e eu fui lá e eu expliquei para as pessoas, né? Eu falei, cara, é uma conferência sobre pessoas com deficiência, tem que ter um grupo representado em pelo menos uma pessoa com deficiência, estabelece isso como critério. Não. Aí todo mundo falou assim, nossa, ficou todo mundo assim, Secretaria da Pessoa com Deficiência, evento da Pessoa com Deficiência, tem que ter pessoa com deficiência. Aí no final das contas, qual foi o cenário de quem vai? Todo mundo concorda, mas entre enxergar e mudar atitudes para ter resultados diferentes, a gente está numa construção. E aí foi isso que aconteceu. E aí o cara que virou presidente, totalmente cooptado aí pelo Mário. O cara tem um podcast, só Mário e companhia, essa turminha toda aí. Loucura, né? A patota de Mário. Ficou faltando alguma coisa aqui? Não. Tinha alguma pergunta que eu esqueci? Não, tá bacana assim. É isto. E eu quero fazer uma pergunta, assim, para você. Show. Por que a gente não reage contra essa escola? Por que a gente não reage de fato? Como assim? E assim, por exemplo, a escola está lá, está funcionando dessa forma. Por que a gente de fato não reage e não faz perguntas para essa escola, como sociedade, né? Por quê? Então, eu na minha perspectiva, vou trazer até minha perspectiva como aluno, tá ligado? Eu era o aluno das melhores notas da sala, mas o pior aluno. O melhor e o pior. Entendo. E aí, a minha mãe, ela de família desestruturada, minha mãe precisava trabalhar para poder sustentar a casa e eu ficava sozinho, porque ela precisava trabalhar. Ou a gente comia, e aí dentro disso eu era o cara que queria que a minha mãe toda hora tinha que estar na escola e todo dia era problema, e todo dia era isso, e o João Vitor chegava atrasado, e o João Vitor fugia da escola, e o João Vitor... Só que, tipo assim, se eu olhasse as notas... Não era condizente com o teu comportamento, né? No terceiro bimestre já tinha passado em tudo. Eu fazia as contas, Eliane. Eu fazia a conta, falava, se eu tirar 7, eu faço 21. Então, beleza, então o que eu vou fazer? Eu vou tirar 10, ou 10, 9, ou 8, 9. Porque aí no terceiro bimestre eu tiro 2, 3. E aí no quarto só tiro 0. Não, mas eu já falei sobre essas atitudes hoje. Tá ligado? Eu já falei, aí a gente fica lá, a gente fica assim na escola, o que eu faço? Dou 4, 3. Como que você dá se o aluno é bom? Porque eu faço diante isso. Disso aí. Eu fazia isso. E aí depois eu tirava 0, não fazia a prova. Só assinava o nome. Porque, assim, aquilo ali pra mim como aluno, eu falando como aluno, era de um tédio. Era de algo, tipo assim, não aguentava ficar dentro da sala de aula. Não aguentava o professor. Entende? Porque pra mim aquilo era uma prisão, eu sentia como se eu estivesse preso. E aí era isso, por isso que eu fugia. Por isso que eu queria me libertar daquilo. Falar, isso daqui não é isso. E há muitos casos, né? E assim, não julgo. Mas eu também coloco que para os meus alunos que, embora seja obrigatório, vocês podem fazer desse obrigatório aqui, fazer a diferença para vocês, mas... E aí eu dormia na sala, eu era completamente isso. E aí eu acho, dentro disso que eu vejo, é que as pessoas em geral, vêm com uma decadência em várias questões. E acho que principalmente financeira.
E aí, como a minha mãe, ela já não teve... Ela se formou no ensino médio e tal, formou e tal, mas não fez nenhuma graduação. E por ter a família desestruturada, precisava trabalhar e o foco se vira para o financeiro. E aí, ela está focada em comer, em sobreviver, entende? E aí, a questão da escola vira uma questão secundária para o filho. De tipo assim, preciso botar ele na escola porque na escola ele vai estar lá na escola e eu vou estar trabalhando. E aí essa consciência se perde no meio do caminho de que a escola é um lugar de formação para o seu filho. Isso na experiência minha com a minha mãe. Mas eu avalio muito isso aí, sabe? Que essa falta de consciência... Voltou já. Essa falta de entendimento da escola, ela está muito em torno da necessidade de sobrevivência. E aí a escola acaba sendo só um lugar de... eu estou trabalhando, eu estou tranquilo e meu filho está lá na escola. Entende? Já não tem mais um entendimento do porquê. Esse entendimento ele se perde. Do porquê a escola está ali, o porquê o professor... E aí o que acontece lá não faz diferença, né? E é isso. Salvo um caso ou outro de insatisfação do aluno, o que acontece lá está tudo bem. Entende? Porque a escola, o que ela quer é só que a escola esteja ali para ela poder ir trabalhar tranquila, sabendo que o filho dela está na escola. Isso é o que, com a visão minha de escola e com a minha mãe. E aí quando minha mãe tinha que ir lá resolver o problema não era o porquê eu estava, o problema era porque eu estava dando problema, trabalho, e ela estava tendo que ir lá resolver. Quando não era essa a intenção dela, Entende? né? Então, se você ficasse lá bem quieto lá e não desse problema. Entende? Isso. Então acho que isso se perde, acho que essa responde. Responde, com certeza. É isso? Com certeza. Porque eu acho que à medida que eu não tenho uma ideia do que é esse espaço, eu não vou brigar por ele, não vou querer que ele... Eu quero apenas que ele receba o meu filho e mantenha ele ali por 4, 6 horas, né? E tá tudo bem. A minha escola está com horário ampliado. Integral? Não é integral, não é mas integral. É um pouco a mais. 6 horas é ampliado, eu sempre coloco tá de volta sim. E aí... É ampliado. Então, assim, não houve questionamento de nenhum responsável. Questionamento de fato, né? Por que meu filho será obrigado ou obrigada a ficar aqui 6 horas, né? Só deixa ele. Melhorou, entende? Porque, tipo assim, agora, vou ter um pouco mais de tempo. De tempo para mim. Segurança até, né? Porque eles consideram eles vão a escola estar um lugar seguro. E aí é isso. E aí, tipo assim, olha como é que isso danifica. Porque aí o meu filho vai crescer e vai entrar nesse mesmo ciclo. E o outro vai vir, e aí, entende? Está acontecendo um esquecimento mesmo do que... Já que ali é de formação, né? Do que a escola serve e o que o professor serve. E aí isso está sendo se passado pela questão da sobrevivência. E quanto mais difícil fica a sobrevivência, mais esse comportamento... cai a qualidade da escola. Porque é isso, porque os pais já não estão mais preocupados em o que o filho está aprendendo lá. Se ele está lá, tá bom, e tá na escola. Isso responde, né? Que às vezes a gente chama alguns responsáveis lá, a gente não entende a atitude, mas a sua observação aí responde. Não, é sério, porque é minha visão, porque hoje eu tenho essa visão sobre a escola, sobre tudo, e é a visão sobre o que eu consigo enxergar hoje, do que foi para mim quando aluno e a minha mãe. Entende? Entendo. E é isso mesmo, você falando aí, eu lembrando de algumas situações, e aí é bem solitário, tá? É neste momento que alguns professores falam, é melhor não chamar os pais que eles não resolvem. Não é dizendo que eles não têm capacidade de resolver, é porque realmente eles estão alheios ao que acontece lá dentro. É isso. E muitas vezes você resolve ali com o aluno, quando você tem um outro olhar, né? Como ainda bem que muitos professores hoje têm um outro olhar sobre de que realidade vem esse aluno, o que ele consegue dar conta sozinho, porque pela sobrevivência da família ele está sozinho ali, ou ela está sozinha ali, e a gente vai resolvendo alguns casos ali dentro da escola mesmo. Mas também é uma oportunidade, porque à medida que o aluno confia em você, se você
está ali com ideias mais para além ali do simples passar conteúdo, você traz esse aluno para junto de você. Eu tenho algumas experiências, são poucas, mas eu tenho experiências. Mas aí 1, 2 é o que eu tô te falando, é aí que você... E aí eu acho que a gente precisa agora, como eu te falei urgentemente, criar para a gente fazer esse micro e começar a trazer, observar os pais e trazer essa consciência para os pais. Acho que é isso que precisa ser feito. Criar alguma coisa para trazer essa consciência para os pais e fazer essa construção para que a gente possa começar a cobrar de fato. Porque se os pais se juntam com os professores e a consciência dos alunos também por um ensino melhor, é onde que a gente vai conseguir iniciar uma mudança. Começar a iniciar uma mudança. Porque só assim, só com o professor, os caras estão ridicularizando o professor aí, você sabe. Com certeza. Eu até quero fazer um lembrete aqui, que a gente falou muito de Paulo Freire, né? A gente teve uma aluna, assim, uma menina relativamente quieta, muito na dela, e aí ontem ela fez uma postagem linda, que ela tomou posse numa prefeitura aí de São Paulo, né? E atrás dela uma foto do Paulo Freire. Assim, ela só tem 22 anos. Eu falei, opa, minha esperança, assim, né? Que eu achei muito bacana. Mundo através da vida dela, e é isso que a gente precisa reconhecer. Isso, e eu me lembro dessa aluna muito na dela, extremamente inteligente, eu me lembro disso, mas assim, muito pouco socializada no entendimento de algumas pessoas, a gente conversava pouco. E ontem, quando eu vi a foto, eu falei, pô, eu tô vivendo aí, né? Um pouco, tô respirando um pouquinho. Quando ela fez essa foto com a fotinha do Paulo Freire aqui, então ele está aí, renascido, para algumas consciências, né? Ela deve ter agora 23 anos. E aí foi isso. Aí dentro disso, depois, quando eu cheguei no mercado de trabalho, que eu ouvi uma frase que eu vim refletir depois de um tempo também, foi que o cara falou que eu era muito bom, mas eu não respeitava as regras. Falava, porra, eu queria você ter... mas você não respeita as regras, entende? E aí não tem como. Aí depois eu fui entender esse processo todo lá da escola, com esse processo depois de eu não... Tanto que eu só fiquei uma vez só depois nunca mais trabalhei assim, só trabalhei informalmente. Porque... e é bom você estar falando isso, porque não necessariamente você tem que trabalhar formalmente, né? Essa formação que a escola fica ali incutindo na cabeça dos alunos, né? E eles acabam entubando essa ideia de que precisam ter um emprego formal, que é isso, que é aquilo. Aí ele está sempre, ou ela está sempre inadequada para essa sociedade, né? Não precisa se adequar a ela, até porque às vezes eu coloco lá, né? A gente tem que colocar com todo cuidado, mas é um ganho mínimo para quê? Um ganho mínimo, então assim, a gente acaba que tira pessoas, e essas pessoas só retornam para ter um trabalho que dá um mínimo de satisfação lá para 35, 40 anos. Ficam anos aí decepcionados. Tanto que a gente tem a maior questão dessa que você cita é a questão de pessoas que se formam, mas é uma porcentagem altíssima e que fazem outra faculdade porque não era aquilo. Entende? Porque o que está voltado é isso. É trabalhar, você precisa sair, você precisa ter um trabalho, você precisa ter uma formação, porque você precisa ganhar dinheiro, porque você precisa comprar uma casa, porque você precisa comprar um carro, porque você precisa... Entende? Só que ninguém nunca pergunta se você está feliz e o que você realmente queria fazer de verdade. O que realmente te preenche. Entende? E aí a gente tem essa sociedade... Tá tudo falido. Se você ver, tá tudo falido. As instituições todas estão falidas. Casamento está falido, está tudo falido, porque é sempre parece que cumprindo um papel de ser humano que já não se cumpre mais, né? É uma lista de compra. Já não se cumpre mais. É uma lista de compra. E aí, já casou? E o silêncio está aí, tá? Já tem filho? O silêncio está aí. Já se formou? Já fez pós? Já comprou casa? Já comprou carro? Entende? Aí você pega o aluno lá na primeira série do ensino médio, pergunta, vai fazer Enem? Ele nem sabe o que é Enem, né? Então, você tá... Não tá fazendo Enem, né? Você tem mais alguma pergunta? Aí você... Não. É isso? Não. Ficou faltando alguma coisa? Não, ficou legal, ficou bacana.
Então, vocês têm alguma pergunta? Tranquilo? Pode perguntar quando que retorna Paulo Freire. Darcy Ribeiro Eu espero que, porra. Assim, eu tenho um encantamento por Darcy Ribeiro, porque ele falava, cuida dos meninos, né? Eu achava aquilo tão, assim, tão bacana, né? E hoje eu penso muito nisso. Cuida dos meninos. É óbvio que hoje a gente cuida dos meninos e das meninas, né? E ele só lembrava dos meninos. Mas eu achava assim tão acolhedor, né? Tem que cuidar dos meninos. Então, assim, a gente está aí. Então, mas eu acho que é isso. Acho que é a rádio marginal, né? A rádio sem filtro. Isso aí.